O maior medo que as famílias têm é o medo da recaída. Então assiste esse vídeo até o final para você entender o que eu vou falar agora. Partindo do princípio de que a recaída é foco de muito medo, né? Então as famílias têm um medo generalizado do processo de recaída. Então a recaída a gente sabe que é um episódio que acontece dentro do período de recuperação do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo não pode passar por um processo de recaída se ele já está no uso de substâncias, certo? Então, sempre quem recai é porque está vivendo um processo de recuperação, está com uma vida com qualidade, uma vida esculpida por princípios, moral, valores e ética. Então, uma pessoa que recai é uma pessoa que abandona esses padrões, não necessariamente uma pessoa somente que use drogas, muito embora usar drogas seja um tipo de recaída também. Então a gente chama isso de violação abstemiológica. Então a violação abstemiológica também é uma recaída. Sem sombra de dúvida é. Nós não estamos negando isso aqui. Eu sou profissional, eu nunca vou negar, eu trato dependência química há 20 anos, quase 21. Sim, é. Mas nós não podemos falar que recaída é fonte de aprendizado. Embora em um determinado contexto ela possa ser considerada a ideia de lápis como prolapso. Então a literatura vai falar do prolapso, é uma ideia de cair para cima, uma ideia de aprender com aquele efeito adverso, com aquela adversidade, com aquele tropeço, com aquele escorregão. Então isso pode acontecer e só vai acontecer dentro de um processo em que o indivíduo esteja funcional. E aí a gente vai chamar de recaída porque ele deixou de ser funcional. Porém, a recaída, por muitos profissionais, ela é considerada parte do processo de recuperação. Que essa interpretação, ela é errada porque ela não é contextualizada. Então, muitas vezes a gente ouve pessoas falando, olha, recaída não é fracasso, mas vamos contextualizar. O indivíduo está em recuperação, ele constrói casa, ele constrói carro, ele constrói família, ele constrói emprego, conta bancária, reestrutura o relacionamento com a esposa, com os filhos, com os pais. Esse indivíduo recai, ele destrói tudo isso. Não foi um fracasso? Foi um fracasso. Mas ele não pode ficar caído. Não, eu fracassei sim. Então, eu tive um fracasso? Teve. Mas o que eu não posso fazer? Desistir de me levantar. Então você tem que olhar para a recaída. Peraí, é um efeito, é algo ruim. A recaída não é algo bom. Tá? Mas pode ser um aprendizado. Pode ser um aprendizado, mas se é evitável, por que não usar todas as forças, todas as habilidades, todo o repertório de enfrentamento para que ela não aconteça? Aí é que tá. Eu estou agora até falando como dependente químico também em recuperação há 20 anos. Se eu posso evitar, por que eu não vou trabalhar na minha sobriedade, que vai além de parar de usar? Sobriedade e abstinência de droga não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu não posso utilizar a minha sobriedade para evitar fatores que tirem a minha qualidade de vida? Então eu preciso entender que a recaída é um terremoto na minha recuperação. É um momento ruim na minha recuperação. É um momento em que as minhas defesas falharam, sim. É um momento problemático e perigoso. Então, quando eu falo, olha, e isso tem que ser falado, é motivacional, olha, você não perdeu, se levanta, ergue a cabeça, vai para cima, você vai, tudo bem, sim, mas você tem que muitas vezes entender o seguinte: uma recaída pode te matar. Uma recaída pode te matar. E é essa percepção que você precisa ter. Uma recaída pode custar a tua vida. Você pode tomar uma dose de qualquer droga e ter uma overdose e perder a vida. Ah, mas uma dose pode ser fatal. Então, quando você fala assim, principalmente para um indivíduo que usou drogas por uma década, por exemplo, ficou limpo 1 ano, aí agora esse indivíduo vai lá e em uma noite ele bebe o que ele não bebeu em 1 ano.
ele pode falecer, ele pode perder a vida. Então não é seguro essa fala fora de contexto de que a recaída é um episódio que não deve ocorrer, ou seja, todo profissional multidisciplinar, terapeuta, psiquiatra, enfermeiro, tem que trabalhar com o seguinte contexto: olha, infelizmente, é assim mesmo, ó, infelizmente, a recaída ela pode ocorrer. Por quê? Porque eu tenho uma doença, tenho um transtorno, não doença, um transtorno. Que transtorno? Compulsão e obsessão, não uso de drogas. Qual é o transtorno? Compulsão e obsessão. Se eu não tivesse compulsão e obsessão, eu não teria dependência química. Dependência química só é transtorno por causa do compulsão e da obsessão. Porque eu sou compulsivo e obsessivo, eu sempre estarei vulnerável a voltar a buscar essa fonte de prazer inesgotável nas drogas. Porque eu sou compulsivo e obsessivo. Então, qual é a força que as drogas têm na minha vida? A reação do meu organismo diante do prazer imediato que as drogas me dão. Aí as drogas podem me destruir, me matar, me humilhar, né? Aí sim é um transtorno progressivo, incurável e fatal. Progressivo porque só é progressiva se eu violar a abstinência. E a compulsão e a obsessão vão fazer com que esse transtorno progrida. Fatal se eu obedecer às insanidades da minha mente baseadas na obsessão que eu fico pela droga. E incurável não é. O que é incurável é a minha tendência à compulsão e à obsessão. Mas o uso de substâncias está curado. Eu não estou usando há 20 anos. Há 20 anos que eu estou vivendo a cura. Ou seja, a minha doença ela só vai ser reativada se eu permitir que alguma vulnerabilidade emocional me leve de volta, conduza os meus pensamentos obsessivos ao prazer imediato que a droga me dá e eu volte a fazer atribuições a alívio de estados emocionais negativos ao uso das substâncias. E aí eu vou acionar crenças facilitadoras de permissão, eu vou acionar expectativas de resultado positivo no efeito da substância, e aí eu vou sim voltar ao uso das substâncias. Só que antes disso eu já perdi toda a minha qualidade de vida. Então, antes de você se preocupar com a droga, você tem que se preocupar com tudo aquilo que afeta o seu estilo de vida. O seu estilo de vida já está abalado há 4 ou 5 anos e você está há 4 ou 5 anos sem drogas. Então, usar drogas é o final de um processo de recaída. Você não recai quando você usa a droga. Quando você usa a droga, você deu a cereja do bolo. Você pôs a cereja no bolo. Você terminou um trabalho de autodestruição que você já vinha há longos anos, meses ou anos, mentindo, roubando, trapaceando, se vendendo, manipulando, enfim, fazendo um monte de coisas, praticando desonestidade, arrogância, egocentrismo, enfim, né, mentiras a esmo aí para todos os lados, né, passando a perna nos outros, sendo fingido, preguiçoso, acomodado, e aí, por fim, né, como consequência da perda do seu estilo de vida, o uso de drogas vem como um processo de recaída física. E essa recaída, ela não é normal. Ela não é boa. Ela faz mal. Ela é prejudicial. Ela não é um passo de sucesso. Ela pode ser um aprendizado no primeiro episódio, no segundo episódio. Mas se você teve 40 recaídas, já você vai ficar recaindo até quando? Você já não aprendeu na primeira, na segunda? Você vai ter que viver recaindo. E aí, muitas vezes, alguns indivíduos ensinam isso por aí, que recaída é aprendizado, e aí quem quer recair vai falar, vou recair hoje, que vai ser um aprendizado, vou aprender alguma coisa hoje. O cara vai lá, se estoura com droga, e muitas vezes tem uma overdose e morre por causa de ensinamentos rudimentares, sem contextualização e sem explicação técnica, né? Sem explicação profissional do que verdadeiramente significa esse episódio da recaída. Então, em todos os contextos que a gente puder imaginar, a recaída vai afetar todas as áreas da sua vida. Ou seja, uma recaída, não existe a possibilidade de você recair e não ter todas as áreas da sua vida afetadas pela droga.